Fala família! Que bacana a gente estar aqui junto nesse bate-papo aqui no canal, hein? Vamos lá. Professor Altair, esse vos fala. Alguns me chamam de Alto, você fica à vontade para chamar também. Você já conheceu alguém, uma pessoa que interrompeu um sonho por causa da matemática? Mais ou menos assim, a pessoa tinha um sonho de fazer engenharia. Ela queria fazer engenharia, mas só que tinha entre ela e a engenharia tinha uma grande barreira matemática. Eu não consigo aprender matemática, não dá, matemática não entra. E outras pessoas queriam entrar na escola militar, onde é exatas, é puxada, né? E a pessoa fala assim: eu não consigo aprender matemática, não vai dar certo. Então, esse professor que vos fala, de professor de matemática, era uma dessas pessoas que não tinha interação nenhuma boa vontade com a matemática. Né? Durante meu ensino fundamental, meu ensino médio, foi super difícil para mim lidar com a matemática. Não tinha interesse, não gostava. Era uma coisa assim nojenta para mim. Aí veja bem, como as coisas mudam, né? Chegou aquela fase decisiva de decidir, de começar a decidir a vida. Eu estava terminando o primeiro ano de ensino médio, pobre, necessidade de já definir as coisas rápido. E aí, ali no meu bairro, rolou a questão de escola militar, e eu falei assim, então vou nessa. Só que assim, existia uma barreira, né? Eu morava em Nilópolis, para quem conhece a Baixada Fluminense, eu morava em Nilópolis. E arrumei um cursinho que era um dos melhores em Madureira. E o cursinho era caro. Então já teve essa barreira, né? Porque assim, normalmente na nossa região ali, é a região de pessoas é, com a renda baixa, com dificuldades, até para estudo. Então eu fui uma dessas pessoas. Então minha família fez ali um combo, minha mãe, minhas irmãs já estavam trabalhando. Pô, vambora lá, vai dar certo, tudo, me ajudaram. Aí eu peguei o dinheiro, que era matrícula e mensalidade, parti para Madureira. Cheguei lá, lembro como se fosse hoje esse primeiro dia. Foi marcante na minha vida. Cheguei lá, paguei a matrícula, fiz o cadastro ali na secretaria, na época era tudo papel. Estou falando para você de 1991. Tô velho, né? Beleza. Aí o que acontece? Vamos para a sala de aula. Começou a aula. Vocês não estão entendendo. Não, você não está entendendo. Era aula de vetores. Lembro como se fosse hoje. Era uma aula de vetores. Eu não entendi absolutamente nada. Quando eu falo nada, você fala assim, não, Alt, você está exagerando. Eu não estou exagerando. Eu não entendi absolutamente nada. Aquele dia para mim foi horrível, né? Porque estava me dando aquela ansiedade, aquela dor, aquele frio na barriga, porque eu pensei assim, eu gastei o dinheiro da minha família nisso aqui, eu nunca vou aprender. E eu olhava para os caras assim, perguntando tal. E pior, para piorar a situação, tinha dois veteranos do meu lado. Um chega pro outro e fala assim, cara, vamos subir, a gente fazer exercício lá em cima. Ele falou, não, vamos ficar, aula é maneiro. Não, cara, a gente não pode perder tempo com esse feijão com arroz, não. Quando ele falou que aquilo era feijão com arroz, eu imaginei, isso aí é o feijão com arroz, então, ou seja, a sensação assim de, sabe, de impotência muito grande. E eu lembro que eu saí, peguei um trem, Japeri 33, para quem é da Baixada vai saber disso. Eu acho que é 33, eu já não lembro mais. Peguei o Japeri e vim embora. E eu lembro que eu vim chorando no trem. Eu não sei se eu já relatei isso para minha mãe. Provavelmente eu devo ter falado em algum momento isso. Eu vim chorando no trem, desci na estação de Nilópolis. Por que eu vim chorando? Eu imaginei, eu perdi essa grana. E como é que você chega em casa e você fala assim, não, e aí como é que foi? Não, assim, eu não entendi nada, mãe, estou desmotivado, acho que aquilo não é para mim, depois que você pagou. Como é que você faz? Você não faz. Não leva a mão, você não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso, porque a situação ia ficar muito desconfortável. E aí, quando foi perguntado, eu falei, não, foi legal, foi bom.
E aí fiquei aquele resto da noite tenso. No outro dia, eu fui de novo pro curso. E aí, cheguei lá, 7 da manhã começava a aula. Cheguei lá, sentei, do meu lado, papai do céu botou um anjo. Sentou um rapaz, um cara, gente boa, sabe aquelas pessoas, gente fina, que é simpática, né? Tem a simpatia por natureza. Eu não lembro o nome dele, faz muito tempo. E aí ele já, e aí, meu amigo, beleza, tal, e começamos a interagir, e começou a aula. Eu não lembro da aula, qual foi a aula. É, a situação com ele foi tão marcante que eu não lembro da aula. E eu lembro que quando pintou o intervalo, eu fui conversar com ele, bater papo, aí foi um momento de desabafo, né? Aí eu falei pra ele, ó, tá difícil, cara, eu vim primeira aula ontem, foi aula de vetores e tal, 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 tal. Eu não entendi nada, tal. E esse cara era um veterano, esse cara me deu um levante, ele falou assim, ó, deixa eu te explicar como é que funciona. Comigo aconteceu assim, exatamente como aconteceu com você. Ele começou a me explicar, me motivar ali e tal. Ó, você terminando a aula meio-dia, você almoça, traz uma marmita e fica aqui com a gente à tarde, todos os dias até a noite estudando, porque tem muita gente, a gente vai tirando dúvida daqui, dúvida dali. Cara, você vai conseguir tal. Beleza, deu aquela injeção de ânimo, né? E aí eu fui para casa e falei com a minha mãe. Parecia uma loucura, né, cara? Um garoto que até pouco tempo queria nada, só queria jogar bola, soltar pipa. Agora, de repente, surge com essa história de estudar, de ficar no curso, de comer marmita. Talvez minha mãe não estava entendendo nada, né? Interesse por estudo dele, de uma hora para outra. Loucura, né? Mas enfim, fui, levei a marmitinha e tal, cheguei lá, assisti a aula, continuei sem entender nada e passei a frequentar essa galera que ficava na parte de cima lá estudando. As primeiras semanas foram horríveis, porque eu ficava sentado e olhava para um lado, olhava para o outro, todo mundo concentrado, pá, 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 e um levantava para tirar dúvida com o outro e eu não tinha dúvida, porque eu não entendia nada. Para você ter uma ideia, quando eu assisti a primeira aula de geometria lá e tal, de ângulos e tudo, eu não tinha tido geometria. Para você ter uma ideia, eu só sabia o que era um triângulo para eu jogar a bola de gude. E um quadrado, logicamente. Mas eu não sabia o que era um retângulo, por exemplo. Eu não sabia descrever para você o que era um retângulo, para você ver o tamanho e ignorância. Isso se deu por conta de uma escola pública. Eu estudei em escola pública até o primeiro ano de ensino médio, e a falta de interesse, né? Junta esse combo com a escola pública, com um aluno desinteressado, um adolescente, sabe? Então você chega nessa situação. Muitos chegam no ensino médio, ou na época de decidir a vida, vestibular, chegam nessa situação. E comigo não estava sendo diferente. E aí eu comecei a ficar ali, ficar ali. Eu entrei ali para fazer o concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica. E falei, eu vou ter que fazer. E aí comecei esse processo ali. Um colega chegava perto de mim, e como é que tá? Tá com alguma dúvida aí? Se tiver, pergunta, mas eu ainda não tinha, porque eu não sabia. E foram surgindo as primeiras dúvidas, eu fui ali e tal, devagarinho, devagarinho na matemática, crescendo, crescendo, crescendo. Resumindo, veio a primeira prova, eu não passei. Um ano depois de estudo, na segunda prova, eu fui aprovado na Escola de Especialista de Aeronáutica, né, que fiquei lá em Guaratinguetá. Fui para a escola, formei e sou muito grato à Força Aérea Brasileira. E o que acontece? A partir daí, a minha vida em relação à matemática, ela tomou outro rumo. Eu passei a amar a matemática no cursinho, mas passei a gostar tanto, porque eu tive um professor, né, ele não dava aula, ele dava show. E aquele cara ali, ele me fez gostar da matemática, além de me fazer aprender. De fato, depois disso, tudo ficou mais fácil para mim em relação à matemática. Vestibular, passei em 2 faculdades públicas e tudo. E aí fui escolher fazer matemática. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Meu amigo, minha amiga, minha querida, meu querido, você que está aí e fala que não aprende matemática, não é para você, que não é, que não é. Calma, vai dar certo, tá? Vai dar certo. Existem muitos canais legais aí de matemática, mas eu vou te motivar a continuar assistindo o que você assiste e assistir o meu canal também, porque eu tirei muito da metodologia dos vídeos que eu vou passar, muito
do sistema aprendizado que aconteceu comigo, baseado em exercício. Eu acredito que a matemática, você precisa ter uma quantidade de exercício que seja personalizada para você destravar. Então é possível você destravar, tá bom? Então no meu canal o foco vai ser isso, fazer com que você destrave nos assuntos que você tem dentro da matemática, porque ela é acumulativa e você chega ao ponto de conseguir ter suas conquistas dentro da sua vida estudantil. Fica comigo no canal, tá bom? Assiste os vídeos, assiste os próximos vídeos, vai me acompanhando, vai falando no chat, manda suas dúvidas, tá bom? Eu quero ver você crescendo dentro da matemática, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Eu quero ver você crescendo. Até o próximo vídeo. Sem preguiça, sabe por quê? Porque matemática não combina com preguiça. Matemática e preguiça não combinam. Então, sem preguiça, vem comigo, tá bom? Valeu!